Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia a todos. Uma salva de palmas para Jesus. Alegria imensa estar aqui na Canção Nova. Alegria imensa me encontrar com você nesta manhã. Alegria imensa estar com você que nos acompanha em casa, por todo o sistema Canção Nova. Hoje é dia de quinta-feira, hoje é dia de adoração. Hoje é dia que o Senhor quer falar conosco. Hoje é dia que o Senhor tem uma palavra para mim, uma palavra para você. Que nós abramos o nosso coração para Jesus, para tudo que Ele tem para nos falar hoje. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: hoje será uma bênção na sua vida. Deus tem uma palavra para você. Ele vai realizar uma obra na sua vida. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria que nessa pregação você de fato abrisse seu coração, porque Deus tem uma palavra para nós. A pregação de hoje, eu gostaria que ao você ouvi-la, você não ficasse pensando assim: nossa, tal pessoa devia estar aqui para ouvir isso. Não, essa pregação ela cabe direitinho para você. Essa pregação é para você que está aqui, para você que está em casa, para você que está ouvindo depois pelas redes sociais. Essa pregação é para você. Eu fiquei muito feliz quando recebi o tema desta quinta-feira de adoração, porque com esse tema é possível falar de espiritualidade profunda, espiritualidade que nos torna santos. Você quer ser santo, sim ou não? Santo, sim ou não? Santo de verdade? Esse tema que você vai ouvir hoje é para quem quer ser santo de verdade. Aliás, não tem como a gente fugir. Não tem como a gente desviar, não tem como a gente achar uma outra espiritualidade, não tem como a gente abrir mão do tema de hoje. É fundamental para mim, é fundamental para você. E o tema é uma frase de Santo Agostinho: o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Diga comigo: o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Nós vamos então falar nesta manhã, nesta pregação, sobre orgulho. E Agostinho está sendo bem feliz ao dizer: gente, cuidado, o orgulho é fonte de todas as fraquezas. A igreja já colocou o orgulho como um pecado capital. Isso significa que então ele é um pecado cabeça. E Santo Agostinho está refletindo isso, se é fonte de várias outras fraquezas. É pecado cabeça, ou seja, gera outros pecados. Mas minha gente, eu quero que desde o início dessa pregação atentar você de que o pecado do orgulho não é mais um pecado que a gente está tratando aqui. O pecado de orgulho, do orgulho, é o pecado por excelência. Eu ouso dizer que é o pior pecado que existe. O orgulho é o pior pecado que existe. Este nos deforma. Este nos atrapalha a santidade que você não tem noção. Mais do que qualquer outro pecado. Aliás, Agostinho está dizendo: todos os pecados vêm deste.
Ele é o pai de todos. Porque se você desobedece um mandamento, é porque você é orgulhoso. Primeiro vem o orgulho da desobediência. Eu desobedeço porque eu sou orgulhoso. Eu tenho ciúmes porque sou orgulhoso. Eu tenho inveja de alguém porque eu sou orgulhoso, me acho melhor do que aquele alguém. Eu não amo porque sou orgulhoso. Aliás, Paulo vai dizer, o amor, a caridade não é orgulhosa. Veja, eu posso falar qualquer pecado aqui, e você vai sempre, se você for descendo, você vai entender que todo o seu pecado tem uma raiz chamada orgulho. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que se nós destruirmos o orgulho, Deus vai conseguir imperar em nós. Os outros pecados também pouco a pouco vão diminuindo. Se nós conseguirmos destruir esse orgulho maldito dentro de nós, nós vamos nos tornar santos. Amém? Pecado de orgulho, todo mundo tem. Não venha você me dizer que você não tem. Todos nós temos. Eu me lembro de um dia que eu, conversando com uma determinada pessoa, um assunto, e a gente estava falando de uma determinada coisa, e eu, no momento da conversa, eu soltei para a pessoa: olha, mas você é muito orgulhosa. Quando eu falei isso, gente, a pessoa quase morreu, infartou do coração. E ela diz: eu não sou orgulhosa. Ela quase infartou. E eu quero lhe dizer que não infarte, porque você é orgulhoso sim. Olha para quem está do seu lado e diga: você é orgulhoso sim. Estou mentindo? A diferença é uma só, que uns são mais, outros menos. Uns têm orgulho descarado, outros escondido. Aliás, nessa pregação, eu quero tratar mais do orgulho escondido. Porque existe aquele orgulhoso que todo mundo sabe que ele é orgulhoso. Sabe aquela pessoa arrogante, aquela pessoa que se acha, aquela pessoa que se acha melhor do que os outros, logo você vê, é uma pessoa antipática, é uma pessoa que se sente melhor, está num degrau superior. Essa pessoa você já vê, ela é muito orgulhosa. Rapidinho a gente detecta uma pessoa orgulhosa, e a gente não gosta de gente orgulhosa, é verdade ou não é? Mas eu quero nessa pregação tratar dos orgulhosos ocultos. Porque o orgulho não é só o que vê, mas o orgulho está muito dentro de nós. E eu quero mostrar para você hoje realidades que mostram que nós temos esse orgulho escondido dentro de nós. O pecado do orgulho é o pior pecado, é a fonte de todas as fraquezas. Foi o pecado que levou Lúcifer à queda. Veja, Lúcifer foi criado por Deus, o mais belo entre os anjos, poderoso, cheio de poder. Em determinado momento, ele achou que ele poderia ser maior do que Deus ou igual a Deus, e Miguel tem que dizer para esse anjo: quem como Deus? O pecado do orgulho está no princípio. O pecado do orgulho é o primeiro pecado. O pecado do orgulho dá origem ao mal.
Por isso eu não estou de brincadeira ao dizer para você, é o pior pecado, é o pecado de Lúcifer, é o pecado satânico por excelência. E não adianta nós tratarmos de tantos pecados na vida, se tivermos orgulho, de nada adianta. Aliás, Paulo vai dizer, mesmo que eu desse alimentos para os pobres, se eu fizer para me aparecer, de nada adianta. Quando você for dar uma esmola, o evangelho, quando você for dar uma esmola, que você não mostre para ninguém que você está fazendo, porque senão a tua esmola não adianta. Quando você for fazer jejum, que ninguém saiba que você está fazendo jejum, para que você não se ensoberbeça, porque senão de nada adianta o seu jejum. O que eu estou querendo te dizer é que o orgulho, ele contamina todas as nossas obras. É que o orgulho, ele é capaz de destruir tudo que é de Deus em nós. O orgulho é capaz de nos separar de Deus. O orgulho fez com que Satanás, com que Lúcifer caísse. O orgulho fez com que um anjo bom se tornasse um anjo mau. Esse pecado é grande, minha gente. Esse pecado destrói. Este foi o pecado de Adão e Eva. Lúcifer agora quer injetar esse pecado em toda criatura. E ele conseguiu injetar esse pecado na humanidade. Ele conseguiu injetar o pecado do orgulho em Adão e Eva. E veja que a proposta era: no dia em que vocês comerem daquele fruto, vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Gente, veja que a proposta é clara: vocês se tornarão como deuses. E Adão e Eva caem nessa proposta. Adão e Eva caem no pecado do orgulho. Eles querem ser como deuses. O pecado do orgulho atinge, depois de Adão e Eva, toda a humanidade. Nós podemos falar do pecado de Caim. Caim que fica com inveja da oferenda de Abel, e por causa da inveja, por causa do orgulho, mata seu irmão. Podemos falar do pecado de Paulo, que a Bíblia diz que ele se ensoberbeceu. Dá para ver isso, dá para notar, e por isso precisa receber um espinho na carne, para entender que quando ele é fraco é que ele é forte, para entender que ele não é o melhor, não é o maior. Veja, o pecado do orgulho atinge a todos nós. Eu poderia aqui falar do pecado do orgulho que atingiu Saul. Saul, que perde o seu reinado, nós podemos dizer, perde o seu reinado por causa do orgulho. Quer ser mais do que é, se arvora, quer ser grande, desobedece, ao ponto que Deus não quer mais Saul, ao ponto que a Bíblia diz que Deus rejeita Saul, e no lugar de Saul, Deus escolhe Davi. Eu quero dizer algo sério para você já no início dessa pregação. Não deixe o orgulho destruir você. Não deixe o orgulho destruir você. Não deixe o orgulho encontrar espaço em você. Aliás, hoje eu quero convidar você a viver a sua vida espiritual, descobrindo em você aonde estão as raízes de orgulho, para que você possa pouco a pouco destruí-las.
para que você possa, dia após dia, pedindo a Deus um coração, contrário do orgulho é a humildade, você possa pedir dia após dia um coração mais humilde. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Eu acho que está claro o que eu estou dizendo, que o pecado do orgulho foi o que fez Lúcifer cair, e ele injetou esse pecado em nós. E é por isso que no começo da pregação eu disse: você é orgulhoso, somos, eu sou, você é, e nós precisamos tratar isso. Por que que Maria foi tão santa? Por que que Maria foi a escolhida? Veja que quando ela é escolhida, ela canta o Magnífica com Isabel. A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade da sua serva. Veja, gente, Maria era a serva mais humilde de Deus. E se você quer agradar a Deus, você tem que entender que você precisa ser humilde. O humilde agrada ao coração de Deus. Maria agradou o coração de Deus porque era uma alma humilde. No relato de exorcismo, num dos exorcismos, foi feita a gravação, o diabo começou a falar da humildade de Maria, o diabo começou a confessar a humildade de Maria, por ordem do exorcista. E o diabo dizia de Maria, da humildade de Maria: ela, sendo a melhor, não se acha a melhor. Ela sendo a mais importante, ela se acha ainda a menos importante. Pode aplaudir? E o diabo diz: me dá nojo, me dá raiva da humildade dela e de todos os que o são. Se você quer destruir Satanás, basta que sejas humilde, basta que entenda que você não é nada, e você vai expulsar Satanás da sua vida, e ele não encontrará espaço em você, não encontrará espaço em sua alma. Em breve você será santo. Se Deus encontrar espaço para colocar no teu coração a humildade, tenha certeza, Deus reinará na sua alma, e o diabo não terá espaço em você, não terá. O orgulho, preste atenção agora. O orgulho é não viver a nossa verdade. O orgulho é viver uma mentira. Teresa de Jesus diz que a humildade é a verdade. Perguntam para Teresa: o que é humildade? E Teresa diz: humildade é a verdade. Viver o orgulho é viver na mentira. Porque veja bem, o orgulhoso, ele vive na mentira de quem ele não é. Ele acha que ele é, mas ele não é aquilo. Tem muita gente que o orgulhoso é aquele que se acha. Ele acha que é alguma coisa. Não, mas você não é. Lembra-te que você é pó e ao pó você há de voltar. Lembra-te que você não é nada. Lembra-te que você não é nada. Gente, qual é a nossa verdade? A verdade é que somos nada. A verdade é que somos nada. A verdade é que por fora nós somos bonitos. Olha aí para quem está do seu lado, olha como ele é lindo.
Veja a beleza, a simpatia. Veja o sorriso dessa pessoa. Veja. Somos ou não somos bonitos? Por fora, nós somos bonitos. Mas a verdade é que por dentro, nós temos podridão. Se você pudesse, como um raio-x espiritual, ver o Frei Gilson por dentro, você veria que aqui dentro do Frei Gilson há muita podridão. Eu sei disso. E se eu pudesse te ver um raio-x espiritual, eu veria que no teu coração há muita podridão, pecado, maldade. Jesus dizia para os fariseus: vocês são sepulcros caiados, por fora vocês são bonitos, mas por dentro estão cheios de maldade, estão cheios de pecado, estão podres. Gente, humildade é reconhecer a nossa verdade, a verdade de quem a gente é, a verdade de que a gente não é nada. E deixa eu te falar, nós não podemos ter medo de encontrar a nossa verdade. Gente, a vida espiritual não consiste em nós descobrirmos as nossas virtudes. A vida espiritual não consiste em nós descobrirmos o que nós somos capazes de fazer. A vida espiritual consiste em nós descobrirmos a nossa miséria. A vida espiritual consiste em nós descobrirmos a nossa verdade. E diante da nossa verdade, nós vamos nos tornar dependentes de Deus. Sem Ele nós não podemos nada. Sem mim, nada podeis fazer. O que agrada a Deus não é a sua mentira, o que agrada a Deus é a sua verdade. Senhor, eu sou invejoso, Senhor, eu sou orgulhoso, Senhor, eu sou vaidoso, Senhor, eu sou traidor, Senhor, eu sou adúltero, Senhor, eu não amo, Senhor, eu não perdoo, Senhor, eu tenho maldade. O que adianta você ficar se enganando? O que adianta você ficar fugindo da sua verdade? O que adianta você ter medo da sua verdade? Gente, você pode estar falando, mas poxa, Frei, não é legal ver a nossa verdade. Não, eu garanto a você que não é legal, eu garanto a você que ninguém gosta, mas é o caminho da vida espiritual. Diga comigo, é o caminho da vida espiritual. E eu não posso fugir. Teresa de Jesus vai falar que a vida espiritual é um castelo interior, onde existem 7 moradas. E Teresa vai falando, se você ler o livro, aconselho você a ler, se ainda não leu, Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa. Teresa vai dizendo as moradas que nós iremos passar. E aí Teresa começa a dizer que de uma passagem a outra do castelo, porque o final é a 7ª morada, que é a união com Deus. Teresa vai dizendo que nesse caminho nós vamos encontrar um monte de bicho. Teresa usa essa expressão, vamos encontrar animais. E quando ela fala de animais que nós vamos encontrar no meio do castelo, ela está querendo dizer que nós vamos encontrar os nossos pecados, nós vamos encontrar as nossas fraquezas. E que a vida espiritual, ela consiste em nós nos depararmos com a nossa verdade. Amém? A nossa verdade. Frei, mas a minha verdade é muito cruel. Amém. É a sua verdade. Você não pode fugir dela. Não pense você que os santos fugiam da sua verdade. Não pense você que os santos se achavam santos. Teresa, vai ler o livro da vida de Teresa e você vai ver que todo momento ela vai dizendo: eu sou coisa ruim, eu sou coisa ruim, eu sou coisa ruim. Depois o mundo, a gente aqui, fala que Teresa é a santa.
É uma das grandes santas da igreja, é doutora. Depois a gente aplaude Teresa, agora a gente aplaude. Mas Teresa sabia quem ela era, Teresa conhecia suas mazelas, Teresa conhecia suas maldades, Teresa conhecia sua verdade, Teresa conhecia o seu pecado. E quando eu não fujo da minha verdade, Deus pode fazer uma obra maravilhosa em nós. Gente, preste atenção. Todo esse processo vai mostrar para você que você é dependente de Deus. A pessoa que foge da sua verdade, ela vai viver uma vida achando que pode tudo, até na vida espiritual. E aí é suicídio espiritual. Quando você começa a se deparar com a sua fraqueza, quando você começa a se deparar com o seu pecado, quando você começa a se deparar com a sua miséria, você vai entendendo então que sem Deus você não pode nada. E aí você vai começar a viver a excelência da humildade, que é a dependência de Deus. Você vai depender de Deus para tudo, porque você vai falar: Senhor, eu me conheço, eu sou podre, Senhor, eu sou pecador, eu preciso de Ti. E quanto mais dependente você viver, quanto mais dependente você viver, quanto mais dependente você viver, menos você será, e Deus vai ter mais espaço para ser em você. Deus vai ser mais em você. Porque o que nós temos que renunciar, segundo Jesus, é o nosso eu, é o nosso ego, é o nosso orgulho. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Amém? Gente, é por isso que Teresinha do Menino Jesus, a grande santa da Igreja Católica, doutora da Igreja, ela dizia e pregava a importância da infância espiritual. E qual é o centro da infância espiritual? É eu me tornar como criança. Mas claro, criança para Teresinha não é eu me tornar uma pessoa infantil. Criança para Teresinha não é eu me tornar uma pessoa pura, ingênua, não. Criança para Teresinha é duas qualidades uma criança tem. Toda criança tem essas qualidades. Porque criança é um trem orgulhoso. A criança não gosta de dividir o seu brinquedo, gosta? Então a criança é orgulhosa. Hoje em dia as crianças estão perdendo a ingenuidade muito cedo, é verdade ou não é? Então, quando Jesus fala para você se tornar como criança, não é para você ser ingênuo como uma criança, que hoje em dia não são. Não é para você se tornar como elas, orgulhosas, egoístas, não. Jesus está dizendo que se tornar criança é você ser pequeno, porque toda criança é pequena. E toda criança é dependente do seu pai. Se você largar uma criança na rua de 2, 3 anos, 4 anos, ela não vai sobreviver. Ela não sabe se manter, ela não sabe correr atrás, ela não sabe. Ela depende do seu para tudo. E quanto menor, mais dependente. Depois a gente vai se tornando adulto e a gente vai ficando independente. Aí você já não precisa mais do pai, não precisa mais da mãe. É por isso que Jesus está dizendo, preste atenção. E nisto consiste a infância espiritual de Teresinha. Em verdade eu vos declaro, se não vos transformardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será o maior no reino dos céus. Aquele que se tornar humilde como esta criança.
Gente, Jesus está dizendo que se eu não me converter e não me tornar como uma criança, eu não vou entrar no reino dos céus. Gente, acorda. Jesus está dizendo que a principal conversão que tem que acontecer na nossa vida é em relação ao orgulho. Eu tenho que deixar de ser orgulhoso para me tornar uma criança humilde. E isso significa o quê? Eu tenho que deixar de achar que eu posso. E eu tenho que entender que na verdade eu não posso nada, que é tudo Deus que faz em mim. Tudo, 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 tudo. Eu não posso achar que sou eu quem estou pregando aqui. Não. Eu não posso achar isso, porque se eu achar isso, já é um orgulho. Eu não posso pregar sem a graça de Deus, não posso. Ninguém pode cantar sem a graça de Deus. Você não pode ser ministro da Eucaristia sem a graça de Deus. Você não pode ser um bom marido sem a graça de Deus. Você não pode ser uma boa esposa sem a graça de Deus. A verdade é que quando você acha que pode sozinho, você só quebra a cara. Quando você não é mais dependente. Quando você acha que você é capaz. Eu tenho muito medo das espiritualidades que falam que nós somos capazes. E de quando em quando a gente ouve por aí essa frase que vai rodando na nossa cabeça, que parece muito autoajuda: você é capaz, você é capaz, você é capaz, você é capaz. Eu prefiro dizer: eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Mas quando eu não posso, Deus pode. Quando eu não posso, Deus pode. Eu prefiro dizer isso: eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Eu não posso achar que as coisas vêm de mim. Aliás, tudo que eu faço de bom não veio de mim. Porque eu, Frei Gilson, só sou capaz de fazer uma coisa, minha gente. Eu, Frei Gilson, eu só sou capaz de pecar. Eu, Frei Gilson, sem Deus, sem a graça, eu só sou capaz de fazer besteira. Eu, Frei Gilson, sem a graça, só sou capaz de fazer besteira. Só sou capaz de fazer pecado. Agora, se eu um dia na vida eu fiz algo bom, você pode ter certeza, é a graça de Deus que está sobre o Frei Gilson, e foi capaz de ele fazer essa graça boa. Só Deus é capaz de me fazer coisas boas. Só Ele pode me dar essa graça. Só Ele, só Ele. Se algum dia você fez alguma coisa boa, o mérito não é teu, a glória é de Deus. Foi Ele que fez em você. Foi Ele. Não fomos nós. E é por isso que o salmista canta: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda a honra e toda a glória. Amém. O orgulho nos afasta de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Repete com o Frei: Deus resiste aos soberbos. O que significa Deus resiste? É muito forte essa palavra, sim ou não? Deus resiste. Deus não chega perto do soberbo. Deus não gosta de gente soberba, mas dá a sua graça aos humildes. É muito forte. É por isso que tem muita gente por aí que está perdendo a unção. É por isso que tem muita gente em grupo de oração, na paróquia, no seu ministério, estão perdendo a unção. Porque se entrar o orgulho, você perderá a unção de Deus, que habita na alma humilde. Não adianta só talento, porque talento o mundo também tem. É preciso unção.
E para ter unção é preciso ter humildade, é preciso ter um coração que agrada o coração de Deus. A unção habita aí. A parábola do fariseu e do publicano mostra como Deus rejeita uma pessoa orgulhosa. Eu te louvo, ó Pai, porque eu não sou como estes. Eu pago dízimo, eu sou uma pessoa fiel, eu faço isso, eu faço aquilo. Enquanto o outro batia no peito e dizia: piedade de mim, Senhor, porque sou pecador. E a parábola diz: qual é a oração que agradou o coração de Deus? Quem foi justificado, o fariseu ou o publicano? O publicano, aquele que confessou sua fraqueza, aquele que foi humilde. Jesus, no Sermão da Montanha, disse: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz é você se for humilde, porque teu é o reino dos céus. Me mostraram que eu só tenho 25 minutos, eu tenho que correr. Eu pergunto para você: você quer ser humilde? Eu não entendi. Você quer ser humilde? Você não está entendendo. Você tem certeza que você quer ser humilde? Mas você está preparado para ser humilde? Preste atenção, porque ser humilde significa ser humilhado. Você quer ser, agora eu mudo a pergunta: você quer ser humilhado, sim ou não? Opa, sim ou não? É mais difícil, não é? E tem uns que disseram sim, mas na verdade é não. Você quer que seu marido te humilhe? Você quer que teu patrão te humilhe? Você quer que o coordenador, não sei de quem, te humilhe? Não. A verdade é uma só: se eu quero ser santo, Deus vai dar um jeito de me fazer santo. E se há orgulho no meu coração, Deus vai dar um jeito de purificar isso. Deus vai me colocar em provas, em situações. Deus vai permitir humilhações. Não é que Deus quer que você seja humilhado igual um capacho, mas Deus vai permitir humilhações na sua vida, para que através dessas humilhações você entenda quem você é, a sua verdade, você descubra a sua miséria. Porque na verdade, quando o outro te humilha, do teu coração surge um monte de coisa. Surge a vingança, surge a raiva, surge o ódio. E é Deus mostrando para você: tá vendo como você é? Você é orgulhoso, você é vaidoso, você tem ódio, você tem raiva. Aí o teu marido te atazana a vida, você fica impaciente. Aí é Deus te mostrando: tá vendo? Você é impaciente, você não é santo. Mas eu tenho que passar. Paulo, ele recebe um espinho na carne e ele teve que passar pela humilhação. Porque eu subi até o céu e ouvi coisas incríveis. Só que de repente Deus falou: opa, dá um espinho na carne de Paulo. Paulo começa a ver quem de fato ele é. A gente não sabe que espinho era esse, mas uma coisa é certa: esse espinho fez ele ver a sua miséria, ao ponto que Paulo sai daquela provação e ele diz uma das coisas mais lindas: eu entendi que quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Eu entendi que a santidade não está na minha força, mas a santidade está nas minhas fraquezas. Porque é quando eu sou fraco é que Deus é forte em mim. Quando eu sou fraco é que Deus é forte em mim. Basta-te a tua graça, porque é na fraqueza que a tua força se manifesta. Eu só posso agradar a Deus com um coração humilde. Amém? Mas o que é um orgulho?
O que é o orgulhoso? Eu vou precisar ser bem rápido, mas eu creio que vai dar para você entender. Porque eu quero pegar um mestre de espiritualidade chamado São João da Cruz, para mostrar para você o que na visão dele é uma pessoa orgulhosa. E São João da Cruz vai tratar daquele orgulhoso que vive e ninguém vê que é orgulhoso, ele é escondido, é um orgulho oculto. Preste atenção. O orgulhoso, ele tem satisfação das suas obras e de si mesmo. Diga comigo, satisfação. Eu nunca tinha eu já tinha lido isso de São João da Cruz muitas vezes, mas foi pouco tempo que Deus fez eu entender um pouquinho melhor essa palavra, satisfação. Um dia, recebendo uma oração de alguém por mim, a pessoa me disse assim: Frei, Deus quer que você não tenha satisfação por nada. Você não pode se sentir satisfeito se você fez algo bom. Eu preguei na Canção Nova, eu não posso me sentir satisfeito, não. Eu fiz isso de bom, eu não posso me sentir satisfeito. Poxa, mas parece que isso é tão humano, parece que isso é tão bom. E aí, quando a pessoa me falou isso, eu logo me lembrei de João da Cruz. João da Cruz fala exatamente isso. Nós não podemos sentir satisfação das nossas obras e de nós mesmos. Nós não podemos nos sentir satisfeitos, ou seja, achar que tudo foi bom e foi maravilhoso, que eu que fiz. Não. O orgulhoso, ele deseja mais ensinar sobre a vida espiritual do que aprender. O orgulhoso, ele quer mais ensinar do que aprender. O orgulhoso condena em seu coração os outros quando não os veem com o modo de devoção que queriam. O orgulhoso começa a criticar as pessoas. Aquela pessoa não reza. Aquela pessoa, olha, ela não adora, ela não reza o terço, ela não faz isso, ela não faz aquilo. Agora, quem é você para ficar vendo o que o outro faz ou deixa de fazer? Quantas mulheres estão vivendo assim? Meu marido não reza, meu marido não faz isso, meu marido... Quem é você? Você se acha melhor que ele porque você reza um terço? Porque você adora, porque você vai para a igreja? Porque você vem à igreja, você é melhor que ele? Você está igualzinho ao fariseu, João da Cruz está dizendo, igualzinho ao fariseu. Eu te louvo, ó Pai, porque eu não sou como estes. Porque eu rezo. Eu vou para a missa. O orgulhoso não se preocupa com a vida alheia. Ele segue a sua vida. O humilde, ele segue a sua vida. E não fica preocupado com o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. E outra, ele não se vê como modelo, ele não se sente o melhor, ele faz porque ele precisa. Pronto, acabou. O demônio aumenta o fervor nas coisas de Deus, para que cresça a soberba e presunção. Olha o que João da Cruz está dizendo. Se o diabo vê que quando você reza, você se enche de orgulho, eu consigo rezar o terço, o rosário todos os dias, eu consigo fazer isso todos os dias, eu consigo fazer aquele lá, não consegue tanto, mas eu consigo ler a Bíblia, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Aí o diabo vê que você fica orgulhoso, o que ele faz? Ele te tira da oração? Não! Ele faz com que você goste mais ainda daquela oração, porque quanto mais você reza, mais orgulhoso você fica.
Então você pode ter certeza que a artimanha do diabo não é tirar muita gente da igreja, porque quanto mais na igreja você está, mais orgulhoso você está, mais orgulhoso você fica. Quanto mais você reza, mais orgulho você tem. Para o diabo isso é ótimo, pode continuar rezando. O orgulhoso aproveita toda ocasião para condenar e difamar o próximo. Em vez de olhar a trave que está no seu olho, ele fica de olho no cisco do olho do irmão. Basta que o irmão caia um pouquinho, ele já está ali para acusar. Quando os confessores ou diretores espirituais não aprovam o seu espírito, se acusam de não serem compreendidos, procuram outro que agrada o gosto, quer que alguém os estime e elogie, e até chega a tomar repugnância daquele diretor espiritual. Ou seja, se eu vou conversar com um padre, e o padre diz que eu estou errada, não gostei daquele padre não. Eu vou atrás de outro que passa a mão na minha cabeça, outro que me elogia, outro que diz que eu sou uma pessoa boa, outro que diz que eu sou uma mulher boa, um marido bom. Eu gosto desse que me elogia, eu não gosto desse que fica falando que eu estou errado, não. O orgulhoso costuma propor muito e fazer pouco. É aquela pessoa que fala demais, fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vive botando defeito, mas não faz nada. Faz nada para mudar. Tem necessidade de ser notado quanto ao seu espírito e devoção. Dão mostras olha isso aqui no ano 1500, hein? Dão mostras exteriores de movimentos, suspiros e outras cerimônias, e até alguns arrombamentos, em público mais do que em segredo, nos quais os ajuda o demônio. A pessoa orgulhosa, ela começa então, em público, ela mostra que ela é uma pessoa piedosa, mas na sua casa você não reza igual você reza em público. É só quando você está em público, aí você faz cara bonita, aí você faz uma cara de oração, e aí você quer repousar, e aí você dá arrombamento. João da Cruz está falando isso no ano 1500. É orgulho, porque lá no segredo do teu quarto você não tem essas piruetas todas. Você não é isso de verdade. Tem vergonha de dizer os seus pecados claramente, para que os confessores não os tenham em menos conta, e vão então colorindo os pecados. Gente, olha que absurdo, como nós somos terríveis, até na confissão, que é o lugar de a gente falar nossas misérias, os nossos pecados. A gente chega diante do padre, e eu sou padre, atendo confissão, geralmente, por exemplo, quando alguém vem falar, pequei contra a castidade, aí só fala assim, eu pequei contra a castidade, e dá uma colorida gostosa para parecer que eu não sou tão ruim assim, viu, padre? E tem muita gente que vem confessar com o padre e fala assim, padre, olha, eu sou uma pessoa boa, eu teve aquele dia que eu fiz isso, mas eu sou uma pessoa boa. Tem dificuldade até na confissão de dizer que você não é nada, gente, na confissão a gente devia desmascarar quem a gente é. A gente não precisava ter medo, porque nós estamos não diante de um padre, nós estamos diante de Jesus Cristo, que conhece quem eu sou, que sabe quem eu sou. Mas o orgulhoso, ele começa a colorir. Olha, eu falei isso para o meu marido, mas porque eu disse, por causa disso, eu fiz isso, mas por causa disso, por causa daquilo. A gente não precisa. Padre, eu fiz isso porque eu sou uma pessoa ruim. Eu sou isso, eu sou ruim, padre. Eu sou isso. Não tenha medo de se acusar. Não tenha medo. Na confissão é o melhor lugar para a gente destruir o nosso orgulho. Aliás, eu creio que um dos pontos porque Deus quis que nós nos confessássemos diante de um homem, diante de um ser humano igual a nós, é para que a gente, pouco a pouco, fosse destruindo um pouco desse orgulho que a gente tem. Porque para o evangélico é fácil, ele confessa diretamente com Deus. Não, a Bíblia diz que nós temos que passar pelo outro, passar pelo sacerdote, passar pelo ministro de Deus, para confessar nossas faltas, e isto nos humilha.
Procura então outro confessor, olha que interessante, João da Cruz dizendo, procura outro confessor para dizer os pecados mais graves, a fim de que o primeiro não pense que ele tem defeitos. Então fica, para aquele confessor eu conto os pecadinhos leves. Agora para o padre da minha paróquia, que me conhece, anda comigo, eu conto para eles pecado grave não, quando é pecado grave, eu tenho que vir para cá. Isso é orgulho. Se entristecem em demasia quando veem suas quedas, pensando que já haviam de ser santos, ficam impacientes, o que é outra imperfeição. Ou seja, você vai cair, você vai pecar, e quando essa pessoa cai, ela fica triste em demasia. Mas não é porque ela está triste porque desagradou Deus, ela está triste porque ela não conseguiu a meta de ser santa, a meta de rezar, a meta disso. Ou seja, João da Cruz está dizendo, isso também é orgulho, porque você acha que você pode, e aí Deus permite uma queda, para que você veja que você não é nada. Costumam ter grandes ânsias de que Deus lhes tire as imperfeições e faltas, mais pelo motivo de se verem sem a importunação delas e em paz, do que por amor de Deus. Não reparam que se eles as tirassem, se tornariam porventura mais soberbos e presunçosos. Eu quero ser santo, eu não quero mais esse pecado, eu não quero mais essa falta. Só que aí Deus não permite que essa falta saia de você. Deus ainda permite que você caia, porque essa pessoa não está querendo mudar de vida porque ela ama a Deus, mas ela quer mudar porque ela quer se sentir melhor. Eu quero me sentir melhor, eu quero que as pessoas me vejam como melhor, mas não por amor a Jesus. Então isto não é santidade, isto é orgulho. Quando eu deixo o pecado só para me sentir bem, por causa de mim mesmo, ou para que as pessoas vejam que eu sou bom, então isto não é santidade, desculpa, isto é orgulho, isto é vaidade. É forte ou não é? São inimigos de louvar os outros, e muito amigos de que os outros os louvem. Não gosta de elogiar as pessoas, mas gosta de elogios. Gente, Deus falou com você hoje, sim ou não? Sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga, falou. Diga para ele, foi vários tapas na nossa cara hoje. Amém? Para terminar, tem uns 5 minutos ainda. Para terminar, eu quero dizer a você, aliás, dá tempo ainda. A palavra de Deus nos ensina sobre a humildade. Quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, passa para cima, então serás honrado na presença de todos. Ou seja, a palavra de Deus ensina que nós devemos buscar qual lugar? O primeiro ou o último? O último. Nada façais por espírito de partida ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada um tem em vista não os seus próprios interesses, e sim os dos outros. Não façam de si próprios uma opinião maior do que convém. Romanos, não façam para si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto, de acordo com o grau de fé que Deus lhes distribuiu. E a exemplo de Jesus, preste atenção. Olha o nosso mestre, é a ele que nós devemos seguir. Preste atenção, porque enquanto o ser humano quer subir, o anjo quer ser igual a Deus, Adão e Eva querem ser igual a Deus, nós queremos ser maiores que os outros. Olha Jesus, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas
humilhou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Veja, enquanto nós queremos ser igual a Deus, Deus quer ser igual aos homens. Deus desce, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se indo mais, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, olha que lindo, porque ele foi humilde, por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Eu quero dizer a você que se você for humilde, Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. As pessoas vão te humilhar, mas Deus vai te exaltar. Você será humilhado, você vai sofrer, mas Deus vai te exaltar. Amém? Eu termino rezando com você uma oração que começou a fazer parte da minha vida. É uma ladainha. Eu vou rezar e você só escuta. E com essa ladainha, eu fecho essa pregação. E eu diria que essa ladainha tem que começar a fazer parte da sua vida. Não só da sua vida de oração, mas da sua vida na prática. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração, ouvi-nos. Jesus manso e humilde de coração, atendei-nos. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser procurado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser adulado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser, do temor de ser humilhado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser desprezado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser rejeitado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser caluniado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser esquecido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser ridicularizado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser escarnecido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser injuriado, livrai-me, Jesus. Que os outros sejam mais amados do que eu, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam mais estimados do que eu, ó Jesus, concede-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam crescer na opinião do mundo, que eu possa diminuir, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que aos outros seja concedida mais confiança no seu trabalho e que eu seja deixado de lado, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em tudo, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, contanto que eu pelo menos me torne santo como puder, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Ó Maria, e diga comigo, ó Maria, Mãe dos humildes, rogai por nós. São José, protetor das almas humildes, rogai por nós. São Miguel, que foste o primeiro a lutar contra o orgulho e o primeiro a abatê-lo, rogai por nós. Ó justos todos,
santificados a partir do espírito de humildade, rogai por nós. Fica de pé. Ó Deus, que por meio do ensinamento e exemplo do vosso Filho Jesus, apresentastes a humildade como chave que abre os tesouros da graça, e como início de todas as outras virtudes, caminho certo para o céu. Concedei-nos, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a mais humilde e mais santa de todas as criaturas, a aceitar, agradecendo todas as humilhações que a vossa divina providência nos oferecer, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplaude Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.